a gente também reinventou essa presença que a gente tinha para as pessoas. A população trans é a população mais atingida. Em que sentido? Ela perde primeiro os postos de trabalho. Que foi formada uma rede de solidariedade entre as consumidoras e os consumidores e os agricultores fantástica nesse momento. Olá! No episódio de hoje, a gente vai saber como o terceiro setor sai das telas das redes sociais e chegam até a sociedade, a quem tanto precisa. É sobre esse assunto que a gente vai falar. O Projeto Casa 1 é um programa de acolhimento às pessoas LGBTQIA+. E hoje nós vamos saber um pouco mais desse projeto com o pessoal lá de São Paulo. Olá, eu sou Ângelo Castro, sou assistente de programação do Centro Cultural da Casa 1. Também trabalho com gestão de projetos aqui dentro, dentre outras funções que a gente acaba tendo aqui dentro também. Como o projeto surgiu e como que aconteceu esse acolhimento que hoje é uma referência para todo o país? A Casa 1 surgiu com o Irã, ele é formado em relações públicas, sempre trabalhou com comunicação, muito nessa área também, dentro do movimento LGBT, eles sempre se voltavam um pouco para essa temática, mas ainda sem muita ciência e sem muito conhecimento de um determinado segmento, né, da população LGBT que sofre essa expulsão de casa sem nenhuma estrutura, né? Ele já recebia pessoas esquema de Airbnb, né, as pessoas em casa, então ele resolveu tirar essa lógica do dinheiro, né, então recebia pessoas que precisavam, que tinham esse recorte de estarem sendo expulsas de casa por serem LGBT, que estavam em situação de vulnerabilidade e que de alguma forma não tinha estrutura para lidar com isso. Então ele ofereceu o sofá da casa dele, tem um fatídico post, né, que ele mobilizou as redes dele perguntando se pessoas precisavam de acolhida, e em 24 horas o post teve mais de 50 pedidos, né, então ele realmente entendeu que era uma questão estrutural de tudo isso e que disso surgia, né, um projeto que precisaria ser bem embasado, que precisaria ser financiado, enfim, que teria todas umas dificuldades, mas que é um público que realmente precisava desse apoio, desse suporte, que não eram dados de outros meios, né. A gente observa que uma das principais ferramentas utilizadas pelo programa Casa 1 é o financiamento coletivo. Você poderia explicar para a gente as suas experiências e como que a casa vem se mantendo economicamente? Bom, a Casa 1 ela surge por meio de um financiamento coletivo, né? Era um financiamento coletivo pontual, que era um valor fixo a ser arrecadado. Esse valor pretendia custear mais ou menos cerca de um ano dos custos da casa, né? Entre aluguel, manutenção, alimentação, enfim, toda a estrutura que o centro de acolhida teria. E por cerca de um ano, né? Então logo depois a gente já abriu um financiamento coletivo recorrente, que é um valor onde as pessoas doam uma quantia mensal. A gente costuma falar que qualquer quantia ajuda muito, então é muito bom pra gente poder contar, sei lá, com 10 pessoas que doam R$10, às vezes até melhor do que uma pessoa que doa 100, porque se acontece alguma coisa com essa pessoa que doa 100, ela acaba deixando de doar, sendo que essas outras 10, de repente R$10 não é uma coisa que faz tanta diferença no orçamento, né? Diante da pandemia, quais as ferramentas que a Casa 1 utilizou para se colocar no universo social? Eu acho que a gente, no primeiro momento, né, a gente encerrou tudo, todas as atividades, a gente estava nessa, meio que de todo mundo, né, esperando o que ia acontecer, a gente estava muito incógnita qual que era esse cenário, a gente não esperava que ia ser uma coisa do tamanho do que a gente já vislumbra hoje. Então, no primeiro momento, a gente simplesmente suspendeu as atividades. E eu acho que tem uma parte, nesse primeiro momento, né, a gente percebeu uma parte de uma continuidade de um projeto muito grande, né, das pessoas entenderem como esse trabalho já está firmado. Então a gente viu, inclusive, num primeiro momento de pandemia, que muitos projetos precisavam muito de algum auxílio para
continuar o trabalho, ou até mesmo começar, né? Muitas iniciativas começaram nesse período, mas para viabilizar essas ações. Então, no primeiro momento, como a gente tinha essa estabilidade e até mesmo essa solidez, até financeira mesmo, a gente, no primeiro momento, a gente deu apoio para essas causas que precisavam desse auxílio para sobreviver, para existirem. A gente segurou um pouquinho, sabendo que, inclusive, ia ser uma demanda nossa. Dentro desse privilégio, né, dessa solidez, a gente foi construindo outras formas de atuação, né? Ou reinventando as formas de atuação que a gente já tinha, né? Toda essa parte, essa reestruturação da gente pensar que praticamente nossa atuação era toda presencial, de como isso ia fluir nesse momento, né? Então, a gente se reinventou um pouco para adequar e entender como essas demandas vão funcionar agora no meio digital, no meio à distância, né? Ou até mesmo sem essa presença, né? Mesmo tudo voltando e a gente tendo de novo as atividades presenciais, de como que a gente pode expandir isso e fazer com que pessoas que não possam estar presentes ainda nos assistam pelo virtual. Então toda uma dinâmica desse alcance também é repensada em todas as áreas do projeto, né? Inclusive coisas que já eram pensadas e que a gente priorizou, como por exemplo a criação de uma rede para atender pessoas de outros estados, de mapear esses serviços que também prestam algum auxílio, principalmente com esse recorte de pessoas LGBT, porque a gente viu que cada vez mais a atuação é necessária e a gente tem que criar meios de viabilizar isso. Acho que é isso. Agora a gente vai conversar com a Flávia, que foi uma das idealizadoras do projeto Em Cima do Salto, que originou em vários outros projetos aqui na cidade de Uberlândia. E tem um projeto também agora que é de acolher a comunidade trans. A gente vai conversar com ela para saber como que esse projeto está acontecendo e quais são as ações também que outras pessoas podem se envolver e ajudar. Muito obrigada pelo convite, né? O Em Cima do Salto é um conhecido da Universidade Federal de Uberlândia porque foi o programa de extensão mais longevo que nós tivemos, né? Ele é de 2006 e existiu até 2018, mas principalmente ele marcou a entrada definitiva das discussões sobre diversidade e gênero na universidade, prioritariamente com a questão com e sobre as pessoas trans e travestis. E aí, né, dentro desse cenário, o Em Cima do Salto deu muitos frutos. E entre esses frutos nós tivemos o ambulatório, que hoje se chama Centro de Referência e Atenção Integral para a Saúde Transespecífica, que funciona no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, nas sextas-feiras, das 8 às 18. O que acontece, então, conosco, né? Na iminência do fechamento dos serviços, né, eletivos em saúde, em decorrência da pandemia, ali em março, né, já há algum tempo, o nosso serviço também seria afetado por essa determinação. A equipe se reuniu, então, e decidiu modos de cuidados alternativos que pudessem garantir o cuidado, né, e a proteção aos nossos e nossas usuários e usuários durante o período da pandemia. Então, nessa perspectiva, nós imediatamente fomos produzindo, né, duas formas de atenção. A primeira foi o Telecrast, ou seja, nós construímos um serviço de teleconsulta em que toda a equipe pudesse disponibilizasse um número para que nós pudéssemos preservar as consultas dos nossos usuários e usuárias. Os dois projetos nascem juntos, né? Nós tivemos o Não é Sexta, mais Sexta. O que nós pensamos disso? Como o funcionamento do nosso serviço é na sexta-feira, então nós queríamos acompanhar de perto os usuários e as usuárias do nosso serviço. Então, que nós propomos, né, de fazer visitas domiciliares
mas que também nós entendemos que nessa perspectiva, né, nesse cenário, a população trans é a população mais atingida. Em que sentido? Ela perde primeiro os postos de trabalho, os poucos postos de trabalho a que elas têm acesso, né? E aí nós precisamos então pensar, né, na própria sobrevivência ou no apoio à subsistência. Então o projeto Não é Cesta, mas Cesta ganhou a parceria e a coordenação da professora Amanda, que é do Instituto de Química, uma grande parceira nessa caminhada, e a gente organizou de forma que o Cesta sai toda segunda-feira à tarde, levando até as famílias das pessoas trans e sua rede de proteção mais próxima o apoio para que a gente possa junto vencer esse período da pandemia. Durante a pandemia, a demanda pelo projeto aumentou. Por outro lado, os donativos caíram. Como que vocês estão fazendo para driblar estes problemas num contexto tão frágil? Nesse período todo, nós ficamos uma semana, que foi a semana passada, sem conseguir sair em razão da pandemia. E isso foi muito difícil para nós, né? Perceber, né, a possibilidade de interromper os projetos foi muito difícil para nós. Nós conseguimos as doações mais recentes, retomamos, né, a distribuição, mas ainda precisamos de apoio. E agradeço mais uma vez o convite para participar. E daqui a pouco, vamos conversar com Cristiane Betanho sobre economia popular solidária e Maíra de Ávila, uma das fundadoras do Grupo Encantar. Economia, criatividade e superação são alguns temas que a gente vai ver no próximo bloco. Se os teatros devem ficar fechados e os espaços onde acontecem, né, as apresentações artísticas, culturais estão fechados, como que fica a arte nesse momento de pandemia? A arte, a educação. Então, para saber um pouquinho mais disso, como que essas associações culturais, os grupos artísticos estão, a gente vai conversar com a Maíra, da Companhia Artística Encantar. Companhia Cultural Encantar. Olá, Maíra. Obrigada. Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Bom, foi uma surpresa muito grande para a gente quando tudo isso aconteceu. Nosso planejamento estava muito intenso para um ano de grandes circulações de espetáculos do grupo artístico e projetos sociais acontecendo a todo vapor, com mais de 1.000 crianças sendo atendidas em Araguari e Uberlândia. E aí, de repente, quando esse cenário se coloca, a gente precisa recuar, paralisamos as atividades e começamos a entender esse movimento. Então, no início, a expectativa é de que isso passasse e a gente poderia retomar as nossas atividades. E aí, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que não era bem assim, né? Então, a gente tentou entender esse contexto e pensamos como agora a gente poderia se reinventar nesse novo mundo em que a nossa atividade, essencialmente presencial, precisaria garantir esse encantamento agora de outra maneira. Então, o Encantar se dedicou em alguns momentos num planejamento intenso, de reflexão e de estudo para como as nossas atividades poderiam ser readaptadas. E aí foi aí que a gente, então, tomou uma decisão de transformar as nossas atividades presenciais em atividades online, né? Oficinas, e algumas lives que o Grupo Artístico também realizou, tanto no sentido de continuar a ação, mas aproveitando também essa oportunidade que é de estar no mundo digital. O que vocês estão vendo assim, diante dessa pandemia, né, como saída, né, para o futuro, né? Como a arte e a educação ela vem contribuir, vem inspirar, né, em termos assim, de esperança, para um futuro diferente, né? Um futuro que está muito incerto, né? O futuro sempre é incerto, mas diante da pandemia parece que está mais ainda, né? Tem uma luzinha assim no fim do túnel, como que vocês estão?
Pois é, a gente tem uma cultura aqui interna de planejamento, né? Da gente se organizar com antecedência, porque envolve muita gente, são muitos, o público é muito grande, então a gente sempre tenta planejar para conseguir fazer uma ação estruturada. Com a pandemia, essa incerteza, o planejamento ele é muito mais curto, em tempo mais próximo do que a gente conseguir fazer, por exemplo, para daqui 2 anos, o que o Encantar vai realizar. Então, diante desse cenário, e eu acho que toda essa questão de pandemia, ela ainda não consegue superar esse cenário para o ano que vem, nós vamos sofrer com bastantes requisitos do que está acontecendo esse ano. Então, é possível que a gente continue nesse formato, né? Ainda atividades online, o grupo artístico se apresentando também em plataformas digitais, para pensar, no máximo, algo híbrido, né? Que a gente possa ter algo presencial, mas também online, por conta dessa característica. É claro que o sonho do grupo, né, da companhia, é ganhar o mundo, mas a gente sabe que ainda não é possível. Agora, a gente lida com material que ele é muito caro, importante, ele é da sensibilidade, ele é da emoção, da criatividade. Então, o fato da gente trabalhar com arte, com cultura, com cidadania, nos dá esperança, né? Nos dá esse tom de vai passar e a gente vai voltar a fazer tudo isso. Então, é onde a gente também se fortalece. Nosso desafio agora é promover o encantamento à distância, né? À medida que a gente consegue oferecer isso para o público que já viu Encantar de perto, já sentiu, já se arrepiou. Então, agora a gente fazer isso também por meio dessas plataformas que permitem a gente se encontrar, mesmo não sendo presencial. Mas é muito desafiador tudo isso ainda. E é uma novidade. Então, a gente está fazendo as nossas primeiras experiências e vendo o que funciona para a gente poder ser bem-sucedido daqui para frente. Enquanto a vacina não sai, a gente vai testando várias possibilidades, né? Porque eu acho que mesmo depois que tiver uma vacina, uma coisa assim, a gente vai ter um outro modo, né, de fazer as coisas. A gente se apoia, né, nessa questão da arte, porque realmente é ela que dá esse tom de esperança, de alegria, é ela que traz. A gente fez recentemente uma live e a gente sentiu o quanto aquilo ali lavava a nossa alma, aquilo ali nos inspirava, e é isso que a gente tem que ter, essas gotas, né, essas participações no nosso dia, no meio de tanta coisa que já está desafiadora para a gente. Que bom falar com você, Maíra. Nossa, muito bom, muito rico. E enche a gente de esperança mesmo. Muito bom. Um abraço em todo mundo aí do grupo. Obrigada. Eu que agradeço, Nara, um prazer também. E que a gente possa sempre, né, trazer essas informações, essas novidades, contribuir para que todo mundo esteja nesse mesmo ritmo de positividade, de alegria, de esperança, que tudo vai passar. Certo. Muito obrigada. Até breve. Até. Com a pandemia, a gente está vendo muita campanha voltada para o consumo, né, de pequenos empreendedores, estimulando o consumo de pessoas, né, que têm hortas comunitárias, enfim, estimulando o consumo desses pequenos produtores. E para falar um pouco mais dessa economia solidária, a gente vai conversar com a Cristiane Betanho, que é da FAGEM, da Universidade Federal de Uberlândia. A Cristiane também é coordenadora do CIEPS e a gente vai entender um pouco como que funciona esse negócio agora. Olá, Cristiane, obrigada por estar aqui no Tamo Junto com a gente. E eu queria que você se apresentasse, né, falasse um pouco do CIEPS, como que funciona a questão da economia solidária e como que essa economia pode transformar o social, principalmente agora, né, nesse momento de pandemia que a gente está passando. Olá, Nara. Olá aos telespectadores do Tamo Junto. Muito obrigada pelo convite. Eu coordeno o CIEPS, que é o Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários na Universidade Federal de Uberlândia. O CIEPS, ele é um organismo da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e tem por objetivo assessorar coletivos populares de trabalhadoras e trabalhadores que queiram se organizar a partir dos princípios da economia popular solidária.
E quando a gente pensa, né, nesse momento em que nós temos uma crise social e uma crise humanitária profundas, né, é importante a gente entender, né, como se dão esses processos de produção e comercialização, né? E o pessoal da Feirinha Solidária tem muito acesso, né, a projetos, a formação, né? A gente percebe isso pelo pouco contato assim que a gente tem, até de melhoramento dos seus produtos, como chegar, né, até o cliente final, assim, é muito bacana mesmo. Espero que volte logo isso. Nem fale, Nara. E que barato, né? Olha só, a feirinha, ela funciona desde 2015, novembro de 2015. Nós já estamos no 5º ano, né? Olha que legal. E nesse processo realmente houve uma evolução enorme em termos de quantidade e qualidade de produto, diversidade, inclusive agroindustrialização, né? Fruto desse esforço coletivo deles e dos projetos que nós temos conseguido captar com o apoio da universidade. Você tem mais ou menos um número assim de quantos produtores que participam dessa feirinha? Atualmente são 20 famílias. 20 famílias. Bacana. Cris, e como que a gente pode enxergar essa perspectiva diante do terceiro setor, assim, essa perspectiva de crescimento? Eu acho que assim, então, a gente tem 2 modulações aí importantes, né? Primeiro é falar dessa questão do terceiro setor, né? Se a gente pensa na lógica do campo das públicas, a evidenciação de um terceiro setor na sociedade, ela veio da constatação de que existiam abismos de atendimento de necessidades de parte da sociedade, né? Essa parte da sociedade fica invisível aos olhos do Estado, sem políticas públicas efetivas, mas também é invisível aos olhos do mercado, porque essa parcela da sociedade não tem qualificação para se empregar e não tem dinheiro para consumir. Então, são pessoas descartáveis, né? Nessas lacunas surgiram as organizações do terceiro setor. Mas quando a gente pensa nas organizações que trabalham a partir dos princípios da economia popular solidária, o que existe é uma crítica frontal, né? Tanto à operação do primeiro setor quanto do segundo. A gente entende que as trabalhadoras e os trabalhadores têm que participar ativamente da condução da sociedade, para que sejam criadas e efetivadas políticas públicas voltadas às necessidades realmente da classe trabalhadora, e que a gente tem que superar a economia de mercado, o consumismo, a exploração de um ser humano por outro, né? Se a gente pensa nesse sentido, o crescimento, né, como você perguntou, ele tem que vir dessa maior união entre os trabalhadores e as trabalhadoras do campo e da cidade, né? A gente precisa unir os trabalhadores e as trabalhadoras enquanto produtores e enquanto consumidores, enquanto cidadãos, enquanto ativistas que buscam uma sociedade mais justa e solidária, em que a miséria desapareça, né? Aliás, como está preconizado no artigo 3º da Constituição Federal. E se a gente pensar nesse sentido, em as trabalhadoras e os trabalhadores assumindo realmente seu protagonismo na sociedade, a gente não precisa mais de ação de caridade e de assistência. A gente vai ter solidariedade realizada na prática, né? Uma possibilidade de um novo mundo e um novo ser humano. Eu acho que é por aí que a gente, né, é nesse caminho que a gente tem tentado contribuir a partir da Feirinha Solidária da UFO. E você vê uma perspectiva de crescimento nesse momento assim de pandemia? Eles estão produzindo mais? Assim, você tem alguma informação? Muito legal. Tem, Nara, e muito joia, né? Nós tivemos alguns momentos de fechamento também das feiras livres, né? Em que o comércio ficou muito mais restrito e aumentou muito o número de consumidores que passaram a adquirir a partir dessas encomendas, porque foi formada uma rede de solidariedade entre as consumidoras e os consumidores e os agricultores fantástica nesse momento. Então, nós tivemos a entrada de novos consumidores
consumidores e consumidoras nesse momento é por chamamento, né, dos amigos. Olha, a gente compra os hortifrutis agroecológicos na feirinha solidária da UFO, tá aqui o link, entra no grupo e daí você pode adquirir também. Então nós tivemos um acesso de novas consumidoras e consumidores. E o legal é que são pessoas que estão entendendo o que a gente está fazendo e tanto entendem esse processo que semanalmente, além de se tornarem consumidoras e consumidores fiéis, eles também têm contribuído para ações contra a fome e a insegurança alimentar que estão ocorrendo na cidade. Semanalmente, tanto consumidores quanto produtores têm levado doações de alimentos que são mandados para as cozinhas voluntárias, né? Nós temos várias iniciativas de cozinhas voluntárias aqui em Uberlândia e que eles têm feito por volta de 700 marmitex diários de alimentos para entregar para as comunidades carentes. Então tem sido um trabalho muito bonito. Muito bom, né, ter esse tipo de notícia. Cris, muito obrigada pela sua conversa com a gente, né, esclarecedora, e que a gente passe por isso logo, né? Exato, Nara, vai passar e tomara que na sequência a gente perceba que a gente precisa reorganizar as nossas relações, né, enquanto sociedade. Faço votos para isso. E que seja um país e um mundo mais solidário, né, com os outros. Exatamente. Muito grata, viu, pela entrevista. Muito obrigada pela oportunidade. Até mais, tchau. Chegamos ao final do 5º episódio da minissérie do Tamo Junto, um conteúdo voltado para as ações do terceiro setor. Mas para a gente realizar esse programa, nós fizemos pesquisa, produção e a maioria das gravações antes da pandemia chegar em nossa cidade. Foi um período intenso de trabalho, curto, mas o suficiente para a gente acumular memórias marcantes. Fizemos novos contatos, conhecemos pessoas que doaram o seu tempo para estar com a gente apresentando um universo de engajamento e solidariedade. Conhecimentos e trocas ocorreram também com os integrantes da oficina de audiovisual, logo no início do ano. Várias ideias, pré-roteiros e muitos planos de filmagem, que infelizmente a gente teve que parar devido à pandemia. Mas a sementinha foi plantada. As ferramentas foram repassadas e em breve a gente acredita que estarão por aí vários novos realizadores de audiovisual. E no meio de todo esse processo pandêmico, conhecemos ainda mais aquele cidadão que tem urgência na alma. São muitos e podem ser encontrados no lado esquerdo do peito ou por aí, atuando no terceiro setor. Até breve!